Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Nós já vimos, num certo sentido, que enquanto no Evangelho de João o nome do Senhor é anunciado em graça, aqui em Apocalipse nós estamos vendo ele como Filho do Homem. Ele é anunciado em juízo. E um flui do Pai e o outro vindo de Deus. Então, nós vimos também várias coisas, e um dos pontos muito importantes que nós lemos no livro de Apocalipse é o capítulo 1, versículo 19. Nós vemos praticamente essas três divisões, em que 1,19 escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Tens visto? João tinha visto já no capítulo 1. As que são, capítulo 2 e 3, quando está falando ali da igreja, das 7 igrejas da Ásia. E agora nós estamos nessa fase, as que depois destas hão de acontecer, que é do capítulo 4, versículo 1, fala: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, diz: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então seguindo esse versículo chave, versículo 19 do capítulo 1, essa então é a terceira parte, que num certo sentido ele se encontra entre parênteses. O 4 e o 5 tem esse aspecto parentético, porque no capítulo 6 nós vamos ver já a abertura dos selos, que é mencionado no capítulo 1, no capítulo 5, versículo 1, quando ele fala: vindo a destes que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, no capítulo 6, vai ser aberto versículo 1 dos seus selos. Então, vai começar no capítulo 6 uma série de 3 juízos providenciais de Deus. Que no capítulo 6 nós estamos vendo, no início, os selos. Depois, no capítulo 8, nós vamos ver as 7 trombetas. E depois, mais para frente, no capítulo 16, nós vamos ver as 7 taças da ira de Deus. Então, essas 3 séries de juízos providenciais de Deus. Mas só que nesse momento, nós vemos o capítulo 6 em diante, voltando para a terra em si. Só então que nesse capítulo 4 e 5, João é visto no céu, ele subiu aqui. Então esses versículos que nós estamos lendo, a partir do versículo 8, como o irmão iniciou lendo, ele se encontra nessa parte, sobe aqui no céu. Uma maneira de entender esse capítulo, nós devemos sempre lembrar, como o irmão explicou, que o tempo da igreja termina no final do capítulo 3. A partir do capítulo 4, ela não será mais vista em Apocalipse, portanto, é inútil tentar associar qualquer um desses juízos à igreja na terra, porque a igreja não estará na terra. A partir do capítulo 4, tudo tem a ver com Israel e com as nações que ficaram aqui após o arrebatamento da igreja, e aqueles que terão oportunidade de crer em Cristo, que são os que não ouviram a verdade, porque os que ouviram a verdade e não quiseram recebê-la, estão lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a gente pode até ler. Esses serão os que habitarão
na terra durante esse tempo aqui. 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, depois do arrebatamento, restarão aqui na terra judeus e gentios, e entre esses judeus e gentios estarão aqueles que um dia ouviram a verdade e não a receberam, e esses serão obrigatoriamente levados a crer no anticristo, porque Deus vai enviar essa operação do erro para que eles creiam na mentira. Eles vão crer na mentira, porque Deus vai fazer com que creiam na mentira, porque eles não aceitaram a verdade. Mas também existirão aqueles que não ouviram o evangelho ou não escutaram de forma clara, não tiveram essa oportunidade. E no mundo tem muita gente assim. Se você for para a Arábia Saudita, as pessoas nem sabem o que Jesus fez. É até proibido lá falar do evangelho. Então vai existir muita gente assim, e essas pessoas poderão então se converter. Será uma conversão diferente daquela hoje, quando o crente tem o Espírito Santo habitando em si, porque serão pessoas convertidas como no Antigo Testamento. Elas não terão o Espírito Santo habitando em si, porque o Espírito Santo não estará mais na terra como está na atual dispensação. Mas essas pessoas são representadas lá em Mateus 25 como os bodes, as ovelhas e os pequeninos irmãos do Senhor. Os bodes, aqueles que realmente não o crerão e até afligirão os que se converteram, o remanescente judeu que vai se converter. As ovelhas serão os gentios que protegerão esse remanescente judeu, e esses gentios serão assim agraciados com a entrada no reino milenial de Cristo, na terra. E haverá os pequeninos irmãos, que são um grupo formado pelo remanescente de judeus convertidos a Cristo durante os 7 anos após o arrebatamento. Esses 7 anos são o princípio das dores, os 3 anos e meio, e os últimos 3 anos e meio, que é a grande tribulação. E agora, nesse capítulo 5, nós vemos uma situação estranha aqui, porque João, o apóstolo que escreve, está chorando, e chorando muito. Aí diz que ninguém, no versículo 4, ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então, para a gente entender um pouco mais fácil, até usar uma ilustração aqui, imagine que esse livro do versículo 1, vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, se a gente imaginar que esse livro é um processo, quando a gente vai num tribunal, a gente vai no fórum, tem lá pilhas e pilhas de processos. Na mesa do juiz tem um monte de processos. Esses processos são livros, na verdade, aquelas pastas, né, volumosas. Ali está a situação de cada réu. Nesses livros ou processos que o juiz tem que lidar, está tudo o que aconteceu, quem é a pessoa, o que ela fez, o que ela não fez, tem que estar tudo ali. E o juiz tem que se inteirar de tudo aquilo para poder julgar. Ele não pode praticar o julgamento, o juízo, sem saber detalhadamente o que está no processo. Por isso que a gente às vezes ouve assim, notícias, né? Alguma coisa lá no Supremo Tribunal Federal, que um processo parou porque teve um juiz que queria dar vista ao processo, ou examinar melhor o processo, e aí ele vai ter 30 dias lá para se inteirar do processo. Esse aqui é o processo. Só que esse é o processo do juízo, do julgamento do mundo. E João chora, porque quem seria capaz de julgar um processo tão volumoso, um processo tão intrincado, tão difícil, tão complexo como esse? Quem poderia ser capaz? Primeiro, teria que ser um juiz
que ele conhecesse o réu. Que ele tivesse a empatia suficiente para se colocar no lugar do réu. Como os réus aqui são seres humanos, teria que ser um juiz humano, para poder entender como é um ser humano. Mas, ao mesmo tempo, esse juiz teria que ser divino, porque ele teria que ter sabedoria divina, ele teria que ter onisciência, ele teria que conhecer tudo, e é aqui que fala. Ele fala que no versículo 3, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Esse é Cristo. Ele é ao mesmo tempo o leão de Davi, porque o leão é aquele que tem força e poder suficiente para julgar. Mas ele é ao mesmo tempo o cordeiro fraco e frágil, que ele é visto como tendo sido morto. Aqui o verbo aqui é interessante isso, eu sempre lia essa passagem como se fosse um cordeiro que morreu um dia lá no passado, mas não. A frase aqui, ela denota movimento, ela denota atualidade, como havendo sido morto. Então, quando João olhou para aquele cordeiro, e quando nós olharmos para o cordeiro que é Cristo, nós vamos ver feridas não cicatrizadas. Nós vamos olhar para ele e falar assim, uau, acabou de morrer. Porque o seu sacrifício será eterno. O frescor, a atualidade do seu sacrifício vai ser eterna, nunca vai cicatrizar, por assim dizer, as feridas que ele tem, que foram feitas nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. E esse cordeiro, que é Cristo, ele pode julgar porque ele é homem. Ele é o filho do homem, e no Apocalipse nós vamos ver ele apresentado como o filho do homem, desde o capítulo 1, o filho do homem. Então ele é homem. Ele sabe exatamente o que é ser homem, ele sabe exatamente o que é julgar homens, porque ele é homem. E lá em João capítulo 5, nós lemos uma passagem que é bem interessante, vale até a pena ler. No capítulo 5 de João, quando ele se declara o Filho de Deus e assim logo é acusado pelos fariseus de se fazer igual a Deus. Versículo 18, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, e aí ele continua dizendo do que irá acontecer, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Esse é o Filho, que tem todo o juízo. Quando em Atos capítulo 10, Pedro prega para Cornélio e seus amigos, ele fala que virá um dia em que Deus enviará o varão que destinou para julgar vivos e mortos. Esse varão é Cristo.
E agora ele não tem apenas essa competência de juiz, o único capaz de analisar e entender esse volume do processo de juízo, mas ele tem os atributos de Deus. No versículo 6, tinha 7 pontas, as pontas nos falam de poder, ou 7 chifres, e 7 olhos, e os olhos nos falam, ele explica aqui, né, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele tem onisciência. Lá em João capítulo 3, versículo 31, João Batista está dando testemunho de quem é o Cristo. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Não lhe dá Deus o Espírito por medida, ou seja, não é limitada a capacidade que Cristo tem de julgar. Enquanto nós temos o Espírito Santo, mas obviamente nós não temos toda a sabedoria, todos os olhos necessários para julgar todas as coisas. E o versículo 35 fala: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então, que precioso é que esse tem capacidade para julgar, para abrir o volume, né, do processo jurídico que existe contra os homens, porque ele é o único juiz capaz de fazer isso. Um juiz que é homem e ao mesmo tempo é Deus. Ele tem todas as qualidades de um homem, de um ser humano, e ele tem todos os atributos de Deus, que é o que o faz capaz. Porém, ele não é apenas juiz como um leão de Davi. Ele é também cordeiro como redentor. E por isso que, se ele fosse só leão, não ia sobrar um. Ninguém ia se salvar se ele fosse só leão, só juiz. Mas como ele veio como redentor, agora pode existir um novo cântico aqui, no versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua, e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse agora ele tem toda essa capacidade de ser juiz e redentor, porque ele morreu, deu sua vida para redimir. E não confundir também esse trono, que hoje nós vemos em Hebreus, um trono de graça. Aqui é um trono de juízo. E esse aspecto que o irmão mencionou de redentor, os seus direitos, os direitos do Senhor como redentor, e no capítulo 4, no final do capítulo 4, versículo 11, fala: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, no capítulo 4, nós estamos vendo os direitos do Senhor em juízo como Criador. E no capítulo 5, como foi mencionado, os seus direitos como Redentor. Que ele fala dos 24 anciãos prostraram, e os 24, versículo 8, e eles havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo. Eles aparecem cantando, né? Os anjos nós vamos ver eles dizendo no versículo 12, mas aqui eles aparecem cantando. Cantavam: digno és, versículo 9, de tomar o livro e de abrir todos os seus, porque foste morto, e com o teu sangue compraste ou redimiste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Para o nosso Deus, os fizeste reis, ou reino, e sacerdotes
e eles virão sobre a terra. Então tem esse aspecto dele como redentor também ter o seu direito, seus direitos de juiz, de julgar. Estava pensando, imagine só, eu acabei de cometer um pecado, suponhamos, não que eu não tenha feito isso hoje, mas e já nós podemos confessar, nós devemos confessar, mas suponhamos que eu tenha feito, uma pessoa estivesse diante do trono, porque hoje nós nos achegamos ao trono da graça, suponhamos que essa pessoa é um assassino, como o irmão falou, né? Hoje, num certo sentido, você tem inúmeros recursos para que esse assassino não seja preso, ele consiga provar que o tribunal não pode julgá-lo, ou a prova está contaminada, ou alguma coisa que foi feita fora dos ritos processuais, ele consegue se livrar. Mas imagine só, nesse momento, esse homem, aqui um cordeiro como havendo sido morto, ele vai estar julgando. Então não vai, uma pessoa vai falar assim, não, eu não fiz, sendo que ele tivesse feito. Não existe essa possibilidade. Então quando ele vier mais tarde reinar, quer dizer, vai ser um reino de paz, porque haverá justiça, porque o pecado será julgado a cada manhã. Então aqui, antes de ser estabelecido o reino, esse reino milenial, o reino onde o Senhor vai reinar conosco, nós reinaremos com Ele, na verdade. Importa que Ele reine, é conveniente que Ele reine segundo os pensamentos de Deus. Quer dizer, não existe a menor possibilidade de ter que convencer, ou não existe advogado. Então, imagina, esse trono de justiça, Ele julgando. É uma coisa muito solene que nós estamos vendo aqui. Esses 24 anciãos que eu mencionei, num determinado período eu achava que fosse a igreja, mas não é. São os santos do Antigo Testamento, que é vamos por assim, um conjunto maior, não somente a família, a igreja, como nós vemos famílias em Efésios 3, é um conjunto maior, são os santos do Antigo Testamento. É interessante a gente ver que esse nunca foi a vontade de Deus. O juízo para Deus, como nós vemos na palavra, é considerado a sua obra estranha. Deus antes prefere usar de graça e misericórdia. E para a gente lembrar um pouco e ter uma base sobre da onde vem esses versículos, ou esse assunto, em Isaías 29, já nos fala, ou já nos falava, versículo, Isaías 29, versículo 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos cabeças, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não sei ler. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. E também Ezequiel, capítulo 2,
versículo 8, Ezequiel 2:8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Então nós vemos que tudo isso que nós estamos começando a ver veio única e exclusivamente pela falha e pelo pecado do homem. E nós vemos que ninguém, como já foi dito, podia ser digno de abrir esse livro, de entendê-lo, de abrir os selos e proferir então a sentença. Mas antes de tudo, nós vemos que mesmo assim, nós vemos que ao apresentar a pessoa de Cristo como sendo o único digno de fazer isso, nós vemos que ele aparece como cordeiro, como havendo sido morto. Ou seja, isso já era dito também em Atos, quando há esse discurso para os judeus, no capítulo 2, versículo 22 de Atos, fala: varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhosos prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A esse vos foi entregue pelo determinado conselho presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, e está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então nós vemos aqui que, infelizmente, Deus tem que, por sua própria justiça, pelo seu santo nome, exercer o juízo. Mas ainda assim nós vemos que a pessoa do Senhor Jesus agora, nos céus, é visto como um cordeiro, como que acabou de morrer, sendo por isso exaltado e digno de fazer esse juízo, para que ninguém seja ou tenha
capacidade de falar alguma coisa contra o juízo de Cristo Jesus. É significativo ressaltar esse versículo 9, fala, cantavam um novo cântico. Seguindo no versículo 8. E no versículo 11, quando fala dos anjos, eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões e milhares e milhares, que com grande voz diziam, eles não cantam aqui, diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Os anjos, eles não cantam o cântico da redenção, eles cantaram o cântico da criação. Lá em Jó, capítulo 38, versículo 7, quando as estrelas da alva alegremente cantavam e os filhos de Deus se rejubilavam. Mas o cântico de redenção é só para seres humanos, nenhum anjo será redimido. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.